Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nilly Medeiros, sou psicóloga humanista existencial e queria convidar você para a gente dar uma paradinha no nosso dia a dia, né, naquela correria e pensar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo aí, refletir um pouquinho, né? A gente faz tanta coisa no dia a dia por hábito, né, por costume, pela cultura aí do nosso tempo, né, porque alguém disse pra gente que era assim que tinha que fazer, e a gente raramente para pensar sobre o que a gente está fazendo, ou por que a gente está fazendo, ou para quê, né? Então, o meu convite é que esse seja o seu momento de reflexão, que a gente dê uma paradinha na correria para poder tentar encarar o que está acontecendo aí sob uma nova perspectiva, um novo olhar, né? Encarar as novas possibilidades que estão aí diante da gente, tá certo? Muito bem, então hoje eu queria chamar você para conversar sobre a bolha dos relacionamentos, né? E aí a gente começa a pensar o seguinte: até ontem estávamos todos aí entrando, saindo, a família dentro de casa, né? O pessoal, as crianças saem para a escola, o pai ou a mãe, a família, as pessoas, cada um sai para trabalhar, os avós, né? E parece que é um entra e sai dentro de casa, né? Tem alguém que fica ou não tem, mas tem gente que sai, e aí um está entrando, o outro está saindo. E os relacionamentos, alguns, acabaram ficando assim superficiais, né? A gente conversa sobre as tarefas do dia seguinte, sobre finanças, sobre horários, sobre providências a tomar, mas aquele tempo de qualidade, aquele tempo que a gente sentava e conversava sobre sentimentos, sobre planos futuros, sonhos, expectativas, sobre frustrações, sobre tanta coisa importante, sobre mim e você, sobre a forma como a gente lida com o outro, né? Esse tempo ele parece que não tem ou não tinha mais, né? E é, talvez para algumas famílias isso fosse até considerado bom. Por que bom? Porque quando a gente mantém o relacionamento na superficialidade, as chances de atrito são menores. Enquanto a gente está falando de coisas, de objetos, de providências, as chances da gente discordar são menores. Então, o que aconteceu em alguns lares? A gente tinha uma família toda dentro da mesma casa, entrando e saindo em horários diferentes, que nunca brigava, nunca discutia, ou poucas vezes. Mas por que não discutir? Porque o relacionamento era perfeito, o ajuste era perfeito? Não, porque não dava tempo, porque a gente não se debruçava sobre assuntos realmente importantes. E aí a gente criou, alguns de nós, pode ser que a gente tenha criado uma imagem fantasiosa dessa nossa família. A nossa família é o máximo. O meu casamento é perfeito, porque a gente não briga, a gente não discute, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E a gente, pode ser que a gente tenha nutrido essa imagem de perfeição durante muitos anos, porque no entra e sai estava tudo bem. Só teve um problema. Alguém botou o pé no freio. E agora não tem mais entra e sai. Está todo mundo trancado aqui debaixo do mesmo teto. E a gente não está mais podendo olhar para aquela imagem fantasiosa que a gente carregava no coração de família. Aquela imagem onde tudo era perfeito, onde os relacionamentos eram ótimos. Por que não está conseguindo mais olhar para isso? Porque agora a realidade se impôs. Ela está aí na nossa frente. E a realidade está se revelando muito diferente daquela imagem que a gente tinha. Na realidade, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que nós somos muito diferentes. Eu estou vendo que
cada um gosta de uma coisa. Eu estou vendo que a gente não concorda sobre muitos assuntos. A gente assiste o jornal e um concorda, outro discorda, e a gente não consegue nem, às vezes, conversar, até conversar sobre assuntos sobre os quais a gente discorda é mais difícil do que a gente imaginava, né? Um gosta de ficar quieto no quarto, isolado, o outro está no videogame, o outro está lendo um jornal, ou está no celular, o outro está na televisão, e a gente descobre que não tem muita coisa em comum, né? E aí? E agora? Né? Essa realidade, ela invadiu a nossa vida da fantasia. E agora eu estou sendo forçado a olhar para esses relacionamentos. Eu estou sendo forçada a olhar para o meu relacionamento com o meu cônjuge, com o meu parceiro, e perceber que ao longo dos anos a gente se distanciou tanto. Perceber que eu não reconheço mais essa pessoa. Agora eu estou sendo levada a olhar para o relacionamento com os filhos e percebendo que meu filho cresceu e eu não o conheço mais. Eu não sei o que ele pensa sobre tantos assuntos. Eu não sei o que ela pensa sobre tantos assuntos. Ou quando foi que ela se transformou nisso que eu não vi? Na minha cabeça ela ainda era aquela minha menininha, né? Ou aquele meu rapazinho. E agora eu estou me deparando com esse quase adulto em casa que tem pensamentos que eu não tinha percebido. A gente está sendo forçado a encarar não aquela ideia fantasiosa de família que a gente tinha, mas encarar essa família com a qual a gente se deparou dentro desse isolamento. Essa família real, esses relacionamentos e o estado em que eles estão. E isso está sendo difícil para muita gente, né? Então, no meio disso tudo, eu quero trazer uma boa notícia para você. Eu gosto de ser portadora de boas notícias. Então, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é a seguinte, é que relacionamentos são feitos por, no mínimo, dois. E você vai me dizer, isso é péssimo, porque aí isso depende do outro. É verdade, depende do outro também. Mas a boa notícia que eu quero trazer para você é que não depende só do outro, depende também de você. Você é uma parte importante nessa relação, né? Isso significa que você tem uma escolha a fazer. Você pode ficar aí olhando para essa realidade que se impôs, olhando para esse tipo de relacionamento que você descobriu que é o que existe na sua família e reclamando dele. Você pode assumir uma postura de vítima e dizer, puxa vida, o meu cônjuge nem olha para mim. Puxa vida, os meus filhos se desinteressaram completamente, jogaram no lixo tudo que eu ensinei. Você pode ficar aí reclamando, os meus pais não me entendem, né? Não tem ninguém que olhe que veja a coisa pelo meu lado. Você pode fazer isso, é uma escolha que você tem, né? Eu acredito que isso não vai mudar o seu relacionamento com essas pessoas. Mas existe uma outra possibilidade. Você também pode entender que esse relacionamento é feito por no mínimo dois. E que você tem uma participação importante em transformar esse relacionamento naquilo que você gostaria que ele fosse, ou em algo mais parecido com o que você gostaria que ele fosse. Você pode ser um agente nesse relacionamento, né? Você pode agir nesse relacionamento de uma forma proativa, de uma forma a levar esse relacionamento mais próximo da direção que você gostaria que ele estivesse, né? Pelo menos
fazer a sua parte. Tomar esse relacionamento, tomar isso também nas suas mãos e agir. É claro que a gente não pode garantir como o outro vai reagir. Aquilo que vem do outro é sempre dele, não é seu, né? Mas pelo menos você vai estar atuando. E quem sabe essa sua atuação seja tudo que o outro precisa para também se posicionar, para também rever os seus conceitos. Quem sabe, no momento em que você decidir agir, tomar as rédeas dessa situação, ir na direção do relacionamento que você gostaria, quem sabe isso não vai ser um ingrediente catalisador, propiciador da mudança do outro. Não é verdade? Pense sobre isso. Fica aqui a nossa reflexão de hoje. Se você gostou desse pensamento, dessa reflexão, gostou de parar um pouquinho da correria do dia a dia para refletir com a gente, dê o seu like, se inscreva no canal e a gente vai estar pensando juntos sobre tantos outros assuntos. Eu sou Niuly Medeiros, sou psicóloga do INBS, Instituto Beth Schneider de Psicologia. É um instituto de psicologia sempre em movimento, sempre observando as situações atuais, a conjuntura atual e tentando trazer para você ferramentas úteis para você repensar o seu dia, repensar as suas convicções, refletir sobre a sua forma de encarar o dia e as situações que acontecem ao seu redor e quem sabe isso não traz para você mais saúde emocional, tá certo? Entre lá no site imbs.com.br, você vai ver um monte de cursos, um monte de palestras à sua disposição, tá bom? Espero você na próxima conversa. Um abraço.